Boa noite, amados irmãos, Pai do Senhor. Neste momento nós vamos gravar mais um vídeo aqui, pregando a palavra de Deus. Convido a todos que me assistem neste momento, a estar prestando atenção, a palavra, a voz pode ser minha, mas a palavra é a palavra de Deus. E a palavra de Deus deve ser pregada. Ela não pode ficar, no estante, em cima de uma mala, em cima da mesa. A palavra de Deus é para ser aberta e pregada às nações, Assim que Jesus, ele nos ensina no livro de Mateus, capítulo 28, dos versículos 18 ao 20, onde ele diz: "Ide por todas as nações e pregai o Evangelho, a todas as nações e línguas e povos." E assim é o dever do crente, o dever do cristão é esse: pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus, para que cada mais pessoas se convertam ao Senhor, entregue suas vidas ao Senhor, para que assim Ele possa perdoar os seus pecados e salvar a sua vida. E o meu objetivo nesse momento é esse, de pregar a palavra de Deus, E convido a todos, que se unam a mim através desse vídeo, para que a gente venha pregar a palavra do Senhor e entender o propósito de Deus para a nossa vida, E a palavra do Senhor que vamos estudar neste momento está no livro de Ezequiel, no capítulo 33, Mas antes nós precisamos orar ao Senhor, para que Ele nos dê discernimento e nos dê sabedoria para podermos estudar sua palavra, e que esta palavra vai acolher muitas pessoas para Jesus, Vai ganhar muitas pessoas para Jesus, porque Jesus, ele quer voltar para buscar o seu povo, mas ele está vendo que tem muita gente ainda que precisa de se arrepender, dos seus pecados e entregar a Jesus. E assim nós vamos aqui tentar fazer esse vídeo, E quem sabe através desse vídeo algumas pessoas ou muitas pessoas venham a entender, que está sendo pregada a palavra de Deus. Mas se nós não podemos brincar com essa palavra, nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus, e crer que Jesus, ele quer nos salvar. Mas nós precisamos nos entregar para Ele, para que Ele possa fazer a obra na nossa vida. Mas antes de tudo, nós precisamos fazer uma oração ao Senhor, para que o Espírito Santo de Deus nos use e nos capacite em toda a sua palavra. E aqui estamos. Nesse momento vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor, para que possamos ter capacidade para pregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos, Senhor, nos preparando para pregar a tua palavra. Te peço, Senhor, que nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que nós possamos fazer com que a tua palavra corra por todo este mundo afora, buscando pessoas que ainda não têm conhecimento de Ti, meu Pai, não têm ainda o entendimento de que só o Senhor tem salvação para nos dar, só o Senhor tem a vida eterna para nos dar, Mas nós temos que fazer a nossa parte, meu Pai. Nós temos que abrir o nosso coração para que o Senhor possa agir na nossa vida. Então eu te peço nesse momento, Senhor, age na vida do teu povo, o povo que está me assistindo, que falar do teu nome, que o Senhor vá de encontro a cada pessoa que nesse momento está prestando atenção na tua palavra, porque sente o desejo de transformar as suas vidas, Senhor. Abençoa cada um, que o teu Espírito Santo vá de encontro a cada uma dessas pessoas, que tenha a curiosidade de querer estudar a tua palavra, porque eles precisam entender o teu propósito para a vida de cada um de nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todas essas bênçãos te peço e te agradeço em nome de Jesus, meu Pai. Amém. E aqui, irmãos, como foi dito, a nossa mensagem de hoje, ela está no livro de Ezequiel, no capítulo 33, e aqui está falando sobre a restauração de Israel.
que pode significar também a restauração da minha vida, a restauração da sua vida, a restauração do povo de Deus, porque você faz parte do povo de Deus. Você que me ouve nesse momento, você que me assiste, você faz parte do povo de Deus. E Deus, ele quer fazer uma restauração na sua vida, né? O tema da mensagem que aqui está escrito é a restauração de Israel. Sendo assim, vamos trazer esse tema para nós, porque nós precisamos de uma restauração em nossa vida. Aqui a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 33, a partir do versículo 1, ela começa dizendo o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de Israel, ou seja, fala aos filhos do teu povo, e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, versículo 3 diz: E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Verso 4 diz assim: Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Veja bem, vamos dar uma paradinha aqui, vamos tentar entender, essa primeira parte, que está do versículo 1 até o versículo 4. Deus diz assim, que se ele mandar a espada sobre a terra, e que isto venha cair na mão de um homem, a espada será a palavra do Senhor, vamos dizer assim. E isto vier cair da mão de um homem, e esse homem for tomado como atalaia, Atalaia é um pregador do Evangelho, vamos dizer assim, É um pregador do Evangelho. E então, aí se diz assim no versículo 3, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, Tocar a trombeta e avisar o povo, avisar, da palavra de Deus, avisar que Deus quer salvar a sua vida, E diz assim que esse homem, ele foi avisado que vem a palavra de Deus sobre ele, mas que ele não se deu por avisado, Não se deu por avisado e vier a espada e o alcançar. Neste caso aí, se esse homem chegar a perecer, Mesmo depois que ele foi avisado, Se ele chegar a perecer e a espada o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Quer dizer, ele é culpado, pela sua morte, porque ele ouviu a palavra de Deus e não deu ouvido, ele não deu importância. Então, quer dizer que eu sendo usado como atalaia para pregar a palavra para ele, e ele não deu ouvido, se ele chegar a perecer, ainda mesmo sem ter tomado a decisão de se entregar a Jesus, eu não sou culpado do sangue dele, mas ele próprio, porque não deu ouvido, Ele ouviu a palavra de Deus e não deu ouvido. Ele não, vamos dizer assim, blasfemou contra a palavra de Deus. Não dar ouvido, não aceitar, é como se estivesse blasfemando. Então esse homem vai perecer, sem aceitar a Jesus, e ele vai estar perdido, ele não vai para a salvação, Porque ele não quis entender a palavra de Deus. Mas já o versículo 5 já vai mudar um pouco essa história. Diz assim: ele ouviu, ainda falando sobre aquele da trombeta, o primeiro, diz, ele ouviu o 5, Versículo 5, diz assim: ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado, Aí vai ter também aquele que crê na palavra de Deus, que acredita.
ele se deu por avisado, né? Ele se deu por satisfeito que alguém veio pregar a palavra para ele. Diz assim, mas aquele, o que se deu por avisado, se dá por avisado, né? Diz assim, salvará a sua vida. Salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar, que ela veja bem, esse homem do versículo 5, né? Ele se deu por avisado, aceitou a palavra, se entregou a Jesus e salvou a sua vida, né? Ele se deu para Jesus, ele salvou a sua vida. Aí aqui no versículo 6 já vai falar de uma outra pessoa. É uma controvérsia que vai avisar ele, mas diz assim, ó, mas se quando o atalaia vê que vem a espada e não tocar a trombeta, ou seja, não avisar o povo, né, que Deus está chamando, isso aí já vai caber contra a cabeça do atalaia, do pregador, né? Diz assim, mas se quando o atalaia vir que venha a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia, né? Ou seja, do pregador. Isso aqui agora é assim, se Deus mandou a espada, mas Deus também mandou a trombeta para que o atalaia avisasse ao povo, diz assim, avisar ao povo que Jesus está voltando, mas o povo não se advertiu, não deu atenção, então aí pode morrer alguém, né, desse meio, desse povo, e a culpa será do atalaia, porque o atalaia não pregou a palavra. Foi enviado, mas não pregou a palavra de Deus, e por isso, né, o sangue dessa pessoa que morrer perdido, sem Jesus, vai cair sobre o atalaia, sobre o pregador, porque o pregador ele não foi pregar a palavra que o Senhor enviou. E aí a culpa será dele, né? É por isso que é importante nós, os pregadores, estar atentos para o chamado de Deus, né? Que Deus vai enviar o pregador a pregar a palavra dele, né? Ao mundo, para que o mundo conheça que Jesus está voltando, né? E que venha a aceitar Jesus para ser salvo, né? Para subir para a glória com Cristo no dia da volta de Jesus. E assim é que nós devemos entender a palavra do Senhor, né? Entender que Jesus está voltando e que Ele quer salvar o seu povo. E aqui diz no versículo 7, a ti, pois, ó filho do homem. Esse, o filho do homem que é chamado aqui, seria o próprio Ezequiel, que Deus está chamando ele, e também é ele que recebe o nome de atalaia, porque ele é o pregador de Deus aqui nessa história, né? Diz assim, a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Verso 8, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu o requererei da tua mão. Deus aqui ele está fazendo uma cobrança ao atalaia, né? Ou seja, ao pregador, que se aquele ímpio morrer na sua iniquidade, e se o pregador não tiver avisado, ou seja, não tiver pregado a palavra que o Senhor mandou, para que ele possa se converter, então o sangue daquela pessoa será cobrado
ao pregador, né? Porque ele foi displicente e não pregou a palavra de Deus. Diz o versículo 9, mas se advertires o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Deus está também elogiando aqui o pregador, porque o pregador foi lá e avisou ao ímpio dos seus pecados, né, do seu caminho perverso, e ele não quis se converter. Então aqui, se ele chegar a perecer, o pregador está livre, está salvo, ele fez a parte dele, mas o ímpio, ou seja, a pessoa que recebeu a mensagem, não quis aceitar, e por isso ele vai morrer na iniquidade. E o pregador fez a parte dele, Deus fez a parte dele, e aquela pessoa que recebeu a palavra, ou a quem foi enviada a palavra, não aceitou, e por esta razão ele se perdeu, e o único culpado é ele. Diz o versículo 10, tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falas vós, dizendo, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então, né? Então vamos aqui fazer um resumo, né? Aqui Deus ele enviou o pregador para que a sua palavra seja pregada, para que o povo de Deus, né, se coloque na posição de adoradores, aceite a palavra do Senhor, para que assim o Senhor possa salvar, porque é o desejo de Deus que todos se salvem. E Deus ele preparou, né, pessoas para levar essa mensagem, né? Agora, lamentavelmente, muitos não aceitarão, muitos não abrirão o coração para que a palavra de Deus possa entrar e fazer mudança na sua vida, né? E por isso é lamentável, porque Jesus ele quer nos salvar, mas Jesus ele não vai invadir a vida de ninguém, ele não vai entrar forçadamente na vida de ninguém. Ele manda a sua palavra, e aí cabe a nós aceitar ou não. Se aceitarmos, bem-aventurados somos, né? Porque adquiriremos salvação. E se rejeitarmos, certamente nós vamos fazer parte do povo que se perde. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Na verdade, o Senhor, ele quer nos salvar, né? Veja bem no que diz aqui, o que diz aqui no livro de João, né? João, no capítulo 3, e no versículo 16, né, diz assim, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vê só, porque aqui Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, Deus nos tem tanto amor, não é do desejo de Deus que ninguém se perca. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Porque Deus não fez ninguém para morrer. Deus não fez os seus filhos para a morte. Deus fez para a eternidade, para vivermos com Ele pela eternidade. O grande problema que faz essa separação entre nós e Deus é o pecado, que o inimigo, né, implantou no mundo, através do primeiro casal que Deus formou lá no Éden. O inimigo veio, se aproveitou da inocência daquele casal, e ali ele investiu o pecado sobre a vida
do primeiro casal, né? Adão e Eva. Fazendo com que eles comessem daquele fruto proibido, que Deus havia proibido, né? E aí, comendo aquele fruto, os filhos de Deus, Adão e Eva, ficaram vulneráveis, né? Porque não tinha nenhum veneno, não era um fruto mortal, né? Simplesmente Deus colocou aquele fruto no jardim e disse, não coma dele, né? Porque no dia que você comer dele, certamente morrerá, né? Então, o grande problema, né, que o ser humano tornou-se mortal foi simplesmente a desobediência, né? Deus mandou que não comessem, mas o diabo mandou que eles comessem e eles foram lá e comeram daquele fruto, né? E aí eles passaram a ser mortal. E como diz em Romanos, né, o salário do pecado é a morte, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, imediatamente que o homem comeu do fruto, que a mulher comeu do fruto e tornaram-se mortais, porque eles praticaram o pecado, e o pecado do salário é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Então, ali, quando Deus viu a vulnerabilidade deste casal, de Adão e Eva, Deus imediatamente mandou, ele formou o plano da salvação, né, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então aí foi necessário que Jesus descesse do céu, habitasse na terra, viesse nascer em ventre de mulher, ser gerado ali como criança em ventre de mulher, nasceu como homem, herdou todo o pecado de toda a humanidade e ali ele se transformou em o nosso Salvador, né? Porque ele morreu na cruz do Calvário para dar a vida no meio do seu lugar, né? E ainda há esperança para nós? Há esperança. E a esperança é esta, é que ouvimos a palavra de Deus e aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E aí sim, por meio desse ato de amor que Deus nos deu, né, que foi o seu Filho, para morrer no nosso lugar, por meio disso nós teremos salvação, né? Não existe salvação em nenhum outro, só em Jesus Cristo, porque Ele é puro, desceu do céu, Ele é Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, e Ele tem todo o poder para fazer isso, né? Para dar a sua vida em nosso lugar. Mas também tinha uma garantia para Ele, né? Que ele sempre esteve falando isso com os seus discípulos, né? Que deveria ir a Jerusalém, ali ele seria maltratado, seria pisado, machucado, seria cuspido, bateriam nele, né? E depois o matariam. E como de fato aconteceu, Jesus foi morto para nos salvar, né? Mas ele disse, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar, né? Então Jesus foi morto ali na cruz, depois ele foi tirado da cruz, depois ele foi sepultado, e ao terceiro dia Jesus ressuscitou, e por isso que ele ressuscitou, ele nos garante que nós também, mesmo que estejamos mortos, também vamos ressuscitar para viver com ele eternamente, né? E lá em João, capítulo 11, versículo 25, está exatamente falando sobre a ressurreição, onde ali Cristo ressuscitou e Cristo ele garante que ele é a ressurreição e que todo aquele que morrer crendo que ele pode ressuscitar e salvar, né? Então vai acontecer isso. Todo que morrer, que creu em Cristo, que aceitou, foi batizado, esse será ressuscitado e será levado para a eternidade com Deus. Isso está em João 11, 25, onde diz o seguinte, onde Jesus fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Né? Jesus nos garante vida eterna,
mesmo depois que morrermos, né? Porque Ele é a ressurreição e a vida. Louvado seja Deus. E vamos encerrar aqui o nosso vídeo, mas vamos encerrar com a certeza de que Cristo é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. E só nele existe vida, e só nele existe a ressurreição, e só nele existe a vida eterna. Porque Ele pode fazer tudo isso por nós, mas depende de nós. Temos que aceitar a Jesus, confessar que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, e então se batizar nas águas, né? Assim como Ele fez. Deus não precisava, né? Porque Jesus é Deus. Deus não precisava de ser batizado, porque Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele é conhecedor de tudo. E Ele não precisava de ser batizado, mas para nos dar exemplo, ele aceitou, ele se batizou, ele aceitou não, ele procurou João Batista, que era quem estava pregando naquela época o batismo de arrependimento. E Jesus, ele não tinha pecado. Jesus, ele morreu pelos pecados de nós, pelos nossos pecados, que ele herdou. Porque foi para isso que ele veio. Ele veio para entregar a sua vida no meu e no seu lugar. E quando aconteceu isso, todos os nossos pecados passaram a Cristo. Ele tornou-se pecador por nós. E aí ele foi crucificado. Ele morreu na cruz do Calvário, crucificado pelos nossos pecados. Ele não devia nada. A dívida era nossa. A dívida que Jesus pagou era nossa. Porque a desobediência foi a partir do homem, do ser humano, não foi de Cristo. Cristo desceu do céu como Salvador. E Ele efetuou esse grande evento na nossa vida. Ele nos salvou, né? E nós precisamos reconhecer que Cristo é o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida, e que Ele quer fazer grande obra na nossa vida, que é nos salvar, nos perdoar e nos levar para o céu, para assim podermos morar com Ele na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez eu quero fazer uma oração para encerrar esse vídeo, né, que estamos gravando aqui. E eu espero que esse vídeo tenha chamado sua atenção, para que você fique mais esperto, né, mais atento para o chamado de Cristo na tua vida, né? Que Jesus te abençoe, que Jesus perdoe os seus pecados, te abençoe, te livre de todo mal, abençoe você e sua família, e que nós venhamos dar atenção ao chamado de Deus, para que nós também façamos parte dessa salvação que Cristo nos oferece. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor envia a cada um de nós, nos alertando, Senhor, para que nós venhamos fugir da aparência do mal, né? Fugir dos pecados, Senhor, para que nós venhamos ser purificados e perdoados por Ti, para que naquele grande dia, quando o Senhor voltar para nos buscar, nós estejamos preparados para subir contigo, Pai. Gratos somos por tudo, gratos somos pela Tua palavra, pelo perdão dos nossos pecados. Gratos somos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Louvado seja o Teu nome. Fica conosco, Senhor, enquanto estamos nessa terra, nos protege, nos livra do mal, nos guarda e nos conduz na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.